Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora, super bem acompanhado, né? Tanta felicidade, né? Toda vez que ele vem, Marcelo Calisto, meu Opa, professor, orientador, né? Parceiro aqui do podcast. Seja meus muito caros bem-vindo mais amigos, uma vez, já perdemos as contas, né, Calisto? é verdade, também eu não sei mais. Eu já chamei meus caros amigos, né? Os que nos escutam já são amigos, são próximos, né? Sempre com a gente. Não sei se é a quarta, quinta vez que estamos juntos, mas é sempre uma alegria renovada, né? Poder falar para vocês, estar aqui com vocês e ao lado da minha queridíssima Gabi, né, ex-aluna destacada e que sempre trazendo as novidades, temas do momento, sempre desafiadores e inquietantes. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, né? O Calixto está sempre aqui. Já trouxemos alguns temas desafiadores, mas esse, hein, Calixto? Eu acho que além de desafiador, todo mundo já ouviu falar, tem ouvido falar. Vamos Já, conversar um pouquinho sobre bets, apostas, né? palavrinha tão Nossa, pequena, né? é um Mas com detalhezinho, né? Um tanta detalhe. repercussão, tantos problemas, na verdade, têm sido gerados, né? É verdade. É um tema novo, né? Um tema novo. A regulamentação, né? A gente vai falar aqui um pouquinho do aspecto legal também, né? Mas são Perfeito. muitas questões, são muitos desdobramentos, né? E o Calixto, claro, é mais do que qualificado para trazer aqui para vocês, né, o que há de novo, né? O que há de novo. E eu acho que a gente podia começar, Calixto, falando um pouquinho sobre o cenário das bets no Brasil, porque é claro, né? A gente pode pensar aí nas apostas, né? De modo geral, ao longo da história. E fato é que hoje em dia isso se popularizou, né? Houve um boom aí nas redes sociais, né? Comerciais na televisão, e aí essa vontade, né, de apostar, e aí quando vê, vira É, uma bola de neve, né? Mas eu acho que seria é legal verdade. fazer um histórico aqui, né? O cenário das bets no Brasil. O que que você tem para trazer para gente em relação a isso? Bom, maravilha. Na verdade, em primeiro lugar, acho que assim é do ser humano e talvez não só brasileiro essa ideia de apostar, fazer uma fezinha, né? A nossa história é sempre marcada por isso, desde as loterias, aliás, desde o jogo do bicho, né? Desde o jogo do bicho, depois passando pelas loterias oficiais, digamos assim, a Mega Sena e outros que aí estão há tantos anos, né? E até quem não é um apostador, quanto mais, chega uma época do ano que vai lá, vou fazer aqui a Mega Sena da virada, né? Quem aqui talvez não tenha apostado pelo menos na Mega Sena da virada, acreditando que vai ficar milionário da noite pro dia, né? Então, assim, a ideia da aposta, acho que é realmente parte do ser humano e parte da nossa cultura. Mas a novidade realmente são essas apostas online, né? E muitas vezes ligadas ao esporte, ou quase sempre ligadas ao esporte, que é o caso das bets. Então, isso entra com muita força, realmente. Isso, na verdade, assim, no governo Temer, né, começa essa discussão sobre a possibilidade dessas apostas online e tal, e faltava realmente uma legalização, digamos assim, uma legislação que tornasse claro que isso é possível, né, porque até a lei justamente do ano passado, 23, existia essa dúvida, mas isso é uma aposta que você, minha querida ex-aluna lá de Direito Civil, sabe bem do Código Civil, né, aquele contrato de jogo, a aposta está lá, os dois ou É, três. Desde o Código 16, o Código 16 tinha uns dois ou três artigos que são praticamente mantidos no Código vigente, e aí aquela discussão, só as apostas legalizadas é que obrigam a pagamento, né? No fundo, aquela discussão, se pagou, se você pode exigir. Então, realmente faltava uma legislação para dizer, olha, é válido, é permitido e tal. E essa legislação, de fato, é do apagar das luzes do ano passado, 29 de dezembro de 2023. É uma lei até, a Lei 14.790, né, portanto, de 2023, vem dar esse arcabouço jurídico, ou talvez, como agora é moda dizer, o marco regulatório e tal, desse tema das bets, né? E agora, a lei, eu digo, né, que é sempre interessante, me parece avançado, no sentido de ter uma série de vedações, né, que a gente recorda, por exemplo, não pode ser direcionada a público menor de 18 anos, aliás, o apostador também não pode ser menor de 18 anos, não pode ter nenhuma forma de vinculação com atividades ilícitas, né, e esse é um tema, inclusive, do momento aí, a possível ligação dessas bets, ou de parte do dinheiro das bets sendo direcionado aí a lavagem de dinheiro, ou seja, enfim, a crimes perpetrados por grupos criminosos. Está uma discussão no Brasil realmente se isso já não está acontecendo. Que mais? E a questão da publicidade, do controle da publicidade, que a lei também prevê.
Quer dizer, então, em tese, assim, do ponto de vista normativo, eu acho que a lei até é razoável, embora tenha ficado de fora, por exemplo, um tema que a gente falou aqui, né, os influenciadores digitais, que a gente pode falar daqui a É, pouco. foi um episódio específico para Um isso, né? episódio que acho que rendeu aí, nossos amigos ouvintes nos prestigiando aí, foi muito bacana. Mas o fato é que, então, isso ficou de fora da lei, poderia ter entrado. Mas, assim, o grande problema, no fundo, é a fiscalização, né? Ou seja, do ponto de vista normativo, até parece bem encaminhado, mas está lá, todo o Ministério da Fazenda, inclusive há um controle, no caso, pelo Ministério da Fazenda, né? E talvez justamente pelos valores envolvidos, acho que o Ministério da Fazenda se preocupou, e foi uma preocupação que hoje se percebe como legítima, né? Não sei se os nossos ouvintes receberam aí, mas recentemente teve um gráfico mostrando a evolução das bets no mundo, né? E o Brasil já superou, já se tornou o primeiro país do mundo, né? O primeiro país do mundo em volume de aposta, volume de dinheiro que circula ligado a essas bets, passando até os Estados Unidos. Os Estados Unidos também são famosos aí, né, por ter muitos apostadores, o pessoal lá adora apostar em tudo, mas nós já superamos. E, de fato, é uma parcela do PIB, né? Uma parte do PIB aí, ou seja, do que produzimos de riqueza está sendo gasto com isso. Ou seja, em vez de ser gasto com alimento, com vestuário, com questões tão importantes, as pessoas estão direcionando para o jogo, né? Na expectativa de ficarem milionárias. E a gente percebe que é uma grande ilusão, né? No fundo, se nós, isso é tudo público, basta qualquer pesquisa aí no Google, né? Qualquer motor de pesquisa, enfim, mostra lá o valor que de fato é, foi pago, né, aos apostadores, que é infinitamente menor que o valor que foi obtido pelas bets, né, assim, pelas empresas que exploram esse segmento. Então, o valor que elas ganham é muito maior do que o valor que foi, digamos assim, pago aos apostadores. E essa desproporção realmente mostra muito bem que é um jogo de azar, né? Um jogo para perder muito mais do que para ganhar, né? Aquela história, vou ganhar, não, na verdade você vai perder. Eventualmente você pode até ganhar. Essa que é a verdade. Vai ganhar bem menos, porém você vai ter apostado muito mais no final do dia. Você ficar apostando ao longo de vários dias, no final você vai ter muito mais perdido do que tendo aí como ganho. É o que eu imagino, considerando justamente esses números, né? Eu, obviamente, não sou apostador, nunca apostei nisso. O Embora apostador confesso, assíduo, né, Calixto? embora até reconheça que já fiz a Mega Sena da virada, eu até costumo apostar, mas é Quem, uma quem vez no ano. nunca, né? É, a Pelo Mega menos é uma vez no Sena, ano, para naquele momento fechar de o fim de ano. ano, né? Renovação, E né? aquele valor baixinho, né? R$ 10, Um valor vai que vai, simbólico. é É, a simbólico. raspadinha, eu lembro que eu gostava muito de É, raspadinha quando eu era criança. também, eu acho que Ganhava cheguei R$ 1,50, é, R$ 2, né? Já era exato. felicidade, eram as Cheguei a balas, né? raspar, é verdade, cheguei a raspar umas vezes também, mas pouca coisa. Mas enfim, mas tem gente que realmente entra, né, aí ganha. Bom, dizem inclusive que aí, e lá na lei diz que não pode ser dessa forma, mas a gente escuta por aí que a inteligência artificial já está, inclusive, sendo utilizado para eventualmente o cidadão começar a ganhar e aí ele ilude, né? Ele começa a achar que realmente vai continuar ganhando e aí, na verdade, começa a perder. Então, parece que muitos passam por esse momento de vitória inicial, né? Sei lá, aposta 10, ganha 100, aí começa a falar, poxa, eu tô ganhando, tá dando certo. Aí vai, quando vê, já tá apostando 1.000 e perdendo 2.000, enfim, É. gastando 2.000 e não recebendo nada em troca, né? Nenhum ganho. Então, isso é o que a gente já escuta por aí. Mas é claro Hum, que isso viola a própria legislação, que não, diz que não pode haver nenhuma forma de direcionamento e tal. Então, assim, infelizmente, há um lado positivo em termos de fiscalização que já foi, digamos, suspensão da atividade de acho que mais de 200 bets, houve uma lista, famosa lista aí que foi publicada, justamente pelo Ministério da Fazenda, agora nesse mês de outubro, né, em que muitas já foram proibidas de atuar aqui no Brasil. Mas o número das que estão autorizadas é um número realmente muito alto e o volume, repito, de dinheiro envolvido é extraordinário, é é. coisa de bilhões, né? Bilhões de reais, o que é certamente bem considerável, né? É. Altamente pernicioso, talvez, considere-se. Eu Enfim, acho, é muito dinheiro, né, Calixto? Muito dinheiro exato, como eu disse. envolvido. É, E muitas questões interessantes aqui na sua fala, né? E eu sempre destaco aqui o papel da legislação, né? Da lei, de você ter uma lei. É claro que é importante, mas é claro que fica sempre algum tema de fora, né? E eventualmente vai aparecer alguma coisa aí, a inteligência artificial, né? Como você falou. E nossa, aí é, a lei não falou disso, né? Como é que fica? Então é uma questão a considerar, né? perfeito. E muito dinheiro, né, que é movimentado, né, sem dúvida, a popularização disso. E o papel até da divulgação, né, da divulgação, quem É, divulga, como publicidade, divulga, né?
né? exato. Isso tem sido, né? A gente está falando aqui de bet, né? Mas tem Uhum, outras, né? Outros exemplos. A gente pensando aqui em futebol, né? Por exemplo, mas o jogo do tigrinho, certo. né? O famoso jogo do tigrinho, né? Isso é terrível, isso é Que terrível. O que também eu, a gente poderia citar aqui, né? Como, uhum. enfim, Talvez seja um belo, talvez o maior exemplo do jogo de azar, né? Realmente o sim, jogo do tigrinho. exatamente, né? Quando você Porque no falou em jogos de futebol, azar, é, você. se eu, vejo que o próprio futebol está aí, né? Inclusive está lá a CPI instaurada para falar sobre essas apostas, legalidade e tal, e denúncias de que jogadores, né, forçaram o cartão amarelo, forçaram e forçaram aquilo justamente para atender aos apostadores. Isso, claro, fere frontalmente a lei, né, que diz que nada disso pode ser feito. Mas, pelo menos, em tese, haveria, né, se for o esporte, realmente essa ideia da aposta, né? Alguém pode ganhar, alguém pode perder, você está só apostando, tá? Mas Mais esses jogos aleatório, né? é mais aleatório. Agora, esse jogo de tigrinho e outros, realmente me parece muito mais para perder mesmo, é um jogo de Aí azar. você já vai sabendo, né? Já vai sabendo Vai que vai sabendo perder, né? Que que vai o risco perder. ali, exatamente. Então, acho que Uhum. é assim. E também no caso, tá lá na lei também que o valor deve ser direcionado, tem uns percentuais para saúde, para educação, para os clubes, enfim, então isso tudo, por um lado, parece positivo realmente, mas será que de fato está sendo feito esse controle? Será que de fato os valores informados correspondem à realidade? A gente sempre suspeita, né? Até que ponto essas empresas de fato estão retransmitindo ou aplicando o valor nos termos que está na lei, né? Enfim, e mesmo assim se pode até questionar, né, se é a melhor solução, é deixar o povo ficar jogando, iludido, em nome aí da saúde, da educação, será que não podemos usar outros meios, né, menos custosos e e mais saudáveis, né, porque o problema é todo que ao mesmo tempo a lei reconhece que há uma chance, há um risco do chamado jogo patológico, né, as pessoas embarcam nisso aí e, como eu disse, perdem o controle. Então, nós estamos vendo aí também, está tudo aí fácil de pesquisar, né? O aumento dos casos de jogo patológico, né? De pessoas que justamente estão procurando aí os famosos agiotas para poder pagar suas dívidas. Isso tudo é socialmente muito impactante, né? Então, não sei se é o melhor mecanismo, né? Você dizer que, mas uma parte da renda é para a própria saúde, é para a educação. Então, vamos buscar outras formas, né, de financiar essas atividades que são essenciais do que deixar a população sujeita ao risco do jogo patológico, por exemplo. Né? Eu acho que é por aí, né? Na verdade, uma coisa leva a outra, né, Calixto? Um problema leva a Uhum. outro, e tem esse aspecto Sim, psicológico, né, que é muito importante. E jogo vicia, né? Jogo vicia, que, precisa, com claro, nós certeza. não somos psicólogos aqui, né? Eu não saberia explicar É, exatamente, né? Mas é aquele mecanismo de é, recompensa, né? O risco, a gente é. falou tanto de risco, Isso, né? Então, vou exato, apostar que eu vou ganhar, que eu vou ficar milionário, né? exato. Ou começa Então, ganhando, como a gente falou, né? Começa exato, ganhando, gera aquela cria empolgação, aquela ilusão, expectativa, né, de que você vai você ganhar sempre. realmente vai É. conseguir, né? E aí você vai Vai mudar a jogando, sua vida. jogando, jogando. Então tem esse aspecto aí psicológico muito forte, e que a Certo, pessoa com realmente fica certeza. dependente daquilo, né? Então começa a abrir mão de. A gente falava muito do mínimo essencial, né? Quando Opa, falávamos em verdade. indenização, né, lá nas pesquisas, né, o que que você Exatamente. precisa, qual o Falando. mínimo, né, para que você tenha a sua vida, enfim, de forma Uhum. digna. Às vezes as pessoas saem abrindo mão de coisas, né, alimentação, por exemplo, né, para Exato. apostar. E isso de fato é um problema. Mas eu queria te perguntar, Calixto, especificamente em relação ao CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, Hum, a gente já trouxe vários temas aqui em que ele apareceu, verdade. mas a gente tem uma relação consumerista aqui, a gente poderia falar em direito do consumidor. Sim, sim. O que que a gente pode pensar para esse caso das bets, por exemplo? Como disse, de novo, a lei é muito interessante nesse sentido, porque ela expressamente, artigo 27, ela expressamente fala da aplicação do CDC. E ela diz que, além do disposto no artigo 6º do CDC, e o artigo 6º nós sabemos é aquele rol de direitos básicos do consumidor, e dentro do direito básico do consumidor, por exemplo, está lá o direito básico à informação, né, artigo 6º do 3º, dizendo que a informação tem que ser a mais completa e tal, inclusive quanto aos riscos, né, os riscos aqui no nosso exemplo, os riscos do jogo patológico, os riscos da dependência, por exemplo. Então, isso tudo está previsto já pelo CDC como um direito fundamental do consumidor. E a lei específica, justamente no artigo 27, fala que, além desse artigo 6º, também deverão ser observadas as seguintes regras. Tem lá 4 incisos nesse artigo 27. Dos 4, 3 incisos, por exemplo, falam da informação. A informação tem que ser dada de forma clara, a informação quanto ao risco, quanto não sei o que lá. Enfim, está lá essa preocupação muito clara, né, com a informação que é passada ao consumidor. E, de fato, me parece que a prática, a realidade está muito longe desse artigo 27, porque, no fundo, a única informação que eu tenho visto
e aí eu digo televisão, por exemplo, e assistir um jogo de futebol, né? Isso é muito claro. Bom, em primeiro lugar, assistindo um jogo de futebol, você vê passando lá os nomes das empresas, né? A todo tempo ali no entorno do campo, aquela publicidade eletrônica e tal, que fica circulando ali, só aparece o nome das, aposte agora, aposte aqui, e o nome da empresa. Então, ali não tem nenhuma informação, por exemplo, quanto ao risco. Mas na informação, digamos assim, publicitária propriamente, e nos intervalos de novela, futebol, etc., o máximo que aparece é o quê? Jogue com responsabilidade. Tá É, lá a frase, inclusive uma frasinha curtinha, é pequenininha, com letras pequenas, né? Mas está dito, joga com responsabilidade. A pergunta é, será que isso é suficiente, né? Será que basta dizer joga com responsabilidade e as pessoas de fato vão passar a ter um cuidado, né? E aí eu sempre penso aí como paralelo a questão do cigarro, né? Nós sabemos, sim, Gabi, eu sei também na minha infância, você não, que é bem mais nova, mas na minha infância eu lembro muito bem da publicidade de cigarro, né? Era uma coisa maravilhosa, né? Era o mundo de Marlboro, né? Era o frio, uma questão de bom senso, e não havia realmente nenhuma informação sobre o risco, era só coisas maravilhosas. Aí depois começou a aparecer no final, sempre um fundo azul escrito Ministério da Saúde adverte fumar prejudicial à saúde, ponto, acabava aí. E aparecia ali em 5 segundos, né? Às vezes você não dá nem para terminar de ler a frase e tal. Aí uma voz, às vezes, lia. Já sou de também lia tão rápido que você não entendia nada. Enfim, mas já foi um avanço. Agora, o avanço final qual foi? Foi simplesmente não, mas efetivamente o quê? Proibir a publicidade, né? Conhecer que, olha, as pessoas não estão deixando de fumar, o número continua, tem gente que começa a fumar ainda hoje, então vamos proibir, né? Na tentativa de, pelo menos, acabar com esse incentivo. Então, de fato, nós já há alguns anos, acho que desde 2012, não temos mais publicidade de cigarros, por exemplo. Além do próprio Márcio, né, ter fotos cada vez mais dramáticas. Você vê a foto, você meio arrepia qualquer troço. Mas enfim, agora aqui não, aqui por enquanto é só isso, né? Joga com responsabilidade, mas está lá martelando, martelando, martelando. E tantas empresas, né, que são dedicadas a isso. Outro dia, inclusive, eu ouvi uma falando assim: você pode, o atendimento, né? Personalizado em português, né? Chamou atenção, quer dizer, então você mostra o número de empresas estrangeiras que estão realmente usando aqui o Brasil como uma grande fonte de renda, né? Usando aí a boa vontade dos brasileiros que querem apostar. Então, se preocupar pelo menos de ter lá um tratamento em português, né? Mas, no fundo, acho que chama mais atenção para dizer que realmente nós estamos sendo aqui usados, né? Muitos apostadores estão sem saber, só gerando lucros extraordinários para as empresas que não são nem sediadas no Brasil e que não fazem uma ressalva, não sei essa expressão, joga com responsabilidade, o que me parece que não atende à lei, porque a lei fala sim, é bem da vago, né? informação, fala da informação, do alerta contra os riscos, da necessidade de evitar o jogo patológico, tudo isso está lá previsto, né? Mas você vê que a fiscalização, infelizmente, ainda está bem longe da realidade, bem longe do que está na lei, pelo menos. É. A lei existe, é uma lei boa, como É, você falou, né? Embora exato, faltem ali algumas coisinhas, mas a fiscalização é que acaba que pega, né? Como a gente fala, né? Na exatamente, vida real. exatamente. E é É, uma forma muito genérica, né? Jogue com responsabilidade, né? Muito, muito mal comparando, né? Beba com moderação, né? Seria, né, mais exatamente. ou Que menos apesar a da mesma bebida ideia alcoólica, aqui aplicada, é, né, às bets, essa né? permanece, essa é Essa possível, permanece, só né? com a única advertência, beba com moderação, que eu também não sei até que ponto é suficiente para alertar de um problema muito sério, que é o alcoolismo, com Então são morte, várias questões aqui, o né, quando a número gente pensa na extraordinário publicidade. exato, Né? exatamente. E isso é suficiente mesmo? Enquanto você falava, eu lembrei de um exemplo, acho que nós vimos em uma das aulas, ou foi na pesquisa, não me lembro. Mas Aham, pensando aqui, porque na verdade tem duas questões quando a gente pensa em publicidade, né? Uma a gente abordou aqui de certo. uma forma bastante extensa, né? Quando a gente falou dos influenciadores, porque hoje em dia qualquer Uhum, coisa, né? Qualquer divulgação massificada, né? Do que quer que seja, alcança exato. muita gente. E aí vira uma bola de neve, né? Porque um vai falando com o É, outro, você não vai apostar, você não sabe o que que é, e quando vê tá todo mundo, né? Ali exatamente. dentro do jogo, né? Literalmente. Mas a gente Uhum, tem essa questão dos influenciadores e temos também essa questão da publicidade voltada para crianças e adolescentes, né? E então acho que nós perfeito. falamos era um biscoito, traquinas, né? E Ah, biscoito sim, guloso, é muito bom para a gulosos, né? saúde, Que era e açúcar aquilo puro. atrai, né? Então crianças e Exato, adolescentes também são alvo disso, né? perfeito. Não chega a ser uma bet, né? Mas, por exemplo, alguns jogos de celular e tudo, Uhum, de videogame, você vai comprando ali os itens, seu personagem vai melhorando, você compra mais e arrisca mais e tenta mais, e de uma forma ou de outra, né, não chega a ser uma aposta, né? Mas é uma exato. forma também de você explorar esse mercado. Como que a Com gente pode certeza. pensar nessa questão específica da gente usar das crianças e adolescentes?
é para apostas, uhum, porque a gente não pode, né? Não posso acreditar que nenhum deles aposta, né? Nunca apostou, é, né? Ou tá ali exato. envolvido, ou pelo menos recebeu uma informação e foi, né, ali atrás de alguém para apostar. Como é que É verdade. fica, É, especialmente para esse público aqui? nesse aspecto, assim, existe de novo a realidade, né, da lei, a realidade normativa, vamos dizer assim, a realidade normativa, que é realmente interessante, porque diz especialmente que não pode, a publicidade não pode ser voltada para crianças e adolescentes e nem pode contar, né, com a participação de crianças e adolescentes. Então, são só adultos que podem ser usados aí nessa publicidade. Mas a verdade é que, embora isso tem que ser assim, não tem outro jeito, mas a gente sabe que as crianças e os adolescentes estão certamente já as crianças, né, só de ter tanta publicidade, elas não são indiferentes a isso. Uhum. Eu Já dou como estão por exemplo até, dentro. exatamente, meu filho de 6 anos, eu vou te contar essa história. Meu filho de 6 anos foi lá fazer um desenho sobre o Brasileirão, né, o Campeonato Brasileiro, que ele está acompanhando agora, ele está se interessando pelo futebol, e botou lá o nome de uma empresa de apostas, né? E eu falei, poxa, não tem nada a ver, empresa de apostas, coisa é o Brasileirão, mas é que ele escuta tanta publicidade dessa empresa de apostas ligada, a publicidade ligada ao Brasileirão, que ele já associa, quer dizer, então a criança de forma inocente, né, começa a achar que uma coisa leva a outra, que necessariamente falar de Brasileirão é falar de um nome que é a empresa de apostas. Então, isso aqui é muito perigoso, né? Por mais que realmente você não possa ter crianças e tal, ou não possa direcionar a criança, mas na verdade a criança está ali ouvindo tudo, está percebendo tudo, né? Então, assim, e o adolescente a gente sabe que aí sim, já com mais discernimento e tal, tem sempre o risco, né, de criar, sei lá, um perfil falso, a gente sabe, né, um problema sério, já que estão falando de redes sociais, né, enfim, de instrumentos eletrônicos, você cria perfis aí, não há um controle sobre isso, né, e daqui a pouco, criando esse perfil, você consegue apostar, me parece que não há nenhum bloqueio, se a pessoa se declarar maior, vai ter condições de apostar, por exemplo, né? E aí, Né? talvez usando o cartão de crédito do pai e da mãe, que pode ter pego escondido, inclusive. Olha o drama que nós estamos criando aí, né? É. Então é muito complicado, né? E a gente não pode assegurar, né, que na realidade aquilo não vai É, acontecer, né? Igual a rede social, exatamente. você, né, o termo de consentimento, né? Você tem Se 13 ele anos ficar ou mais, maior, 18 anos ou né? pronto. Assim, né? É, E todos dizem hoje que em dia é são, muito mas fácil, né, Calixto? Muito fácil, né? Você tem acesso isso, àquilo ali e você cria uma é, associação, como você falou, né? O seu filho, que aliás, né, já lembrei aqui, né? Na época, você né, que nos nasceu, né? conhecemos, Você né? acompanhou o Nem, nascimento, nem né? tinha, nem tinha É seu verdade, filho verdade, ainda, né? E já tá aí, verdade. então faz associação. A criança, né, tem essa memória. Às vezes é um Uhum. jingle, é alguma coisa ali que tem Exatamente. O na nome fica, televisão que você tá faz gravado. associação e acabou, né? Então, Exato. mas eu tenho discernimento. Mas inconscientemente você tá ali, você sabe que aquela empresa é que você pode Uhum. apostar, que ela está envolvida ali com o Exato, sistema, né, das bets e tudo, que se você tiver interesse, você vai lá e aposta, né? exato. Então, É isso aí. o buraco é mais embaixo, é uma frase que eu falo bastante aqui, porque a gente traz um tema e vai puxando vários outros. E sim, Com né? certeza. São várias questões. Então, você explorar também esse público, na verdade, você está explorando uma vulnerabilidade, aqui voltamos um pouco para a psicologia, do cérebro humano, né? E que, inclusive, Perfeito. tem pessoas que têm mais propensão do que outras né? Com certeza. Desenvolverem ali uma patologia, né? Claro, Uhum. não somos experts, né? É, Especialistas, mas você está é, explorando mesmo, né? A ponto da mas, pessoa ficar exato, ali presa e precisar daquele dinheiro e se endividar, e, exato. enfim, deixar E de aí fazer algumas acabar, coisas para apostar, né? acabar na mão de agiotas aí, né? A Sim, gente vê. e vem outros Isso aqui é problemas, triste, né? né? Vem outros problemas. Aí começa a violência, eventualmente, pelo, né, o Vai agiota não paga o desencadeando, agiota, né? a gente vê a notícia que pessoas aí estão, né, sofrendo consequências porque não pagaram lá o agiota, por exemplo, e aí a coisa só vai piorando, né? Se você vai, como diz, é um novelo, né, que você vai abrindo aí, vai percebendo que tem muita coisa que realmente está intimamente ligada ao simples, que parece tão simples ato de apostar, né, mas às vezes esse ato que parece simples tem várias consequências, realmente. E que assim como o cigarro, né, aproveitando o paralelo que Uhum, você trouxe aqui, assim como o uhum. cigarro, ele é ilustrado, né, aparece na televisão como uma coisa muito legal, muito positiva, empolgante, né, você É, que gosta, né, o futebol, por exemplo, você que está aí por dentro, vamos a todo apostar, tempo né, passando o nome, aquela a coisa todo tempo passando legal o nome ali, das todo mundo empresas. junto, né, então Isso. é uma coisa positiva. Mas eu queria te perguntar, Calixto, fazer mais uma pergunta e essa eu Uhum, acho que a gente já vai se encaminhando até para uma possível solução. Você falou tudo bem, nós sei. trouxemos a lei. A Uhum. lei é uma lei. Inclusive, eu vou deixar um link aí para o pessoal, né? Quem não é do direito, né? O Ah, legal. Planalto ele deixa, né?
no Ah, site do Planalto, perfeito. todo estudante de direito, né, entra lá para ver as atualizações Vou e tudo. pesquisar exatamente o que Para está quem de quiser dar boa. uma pesquisada, quem quiser se aprofundar, acho que vale a pena, né? Até porque é uma Perfeito. lei nova, né? Vai fazer um ano aí, Sim, nova, nova para o direito sim. é novo ainda, né? Novinho. Exato, com Mas certeza. eu vou deixar essa lei. Então, nós sabemos que essa lei existe, né, embora seja nova, embora tenham ficado alguns pontos ali de fora. E você Uhum. trouxe a questão da fiscalização. Você considera que esse é o principal problema? Você acha que existe um outro problema maior? E qual seria a solução, então? Seria, partindo disso, seria mais fiscalização? Como é que você imagina? Eu É, sei que é difícil, são vários fatores, né? é. Mas o que que você pode nos Mas, dizer sobre isso? sim, eu acho que começa por aí, né? De fato, assim, eu participei no Colégio do Consumidor, né? Nesse congresso tinha uma mesa lá justamente sobre bets, e aí se procurou ouvir, né, os dois lados da questão, ou seja, pessoas, tinha lá um representante das empresas, enfim, dizendo que não podemos proibir simplesmente a publicidade, que isso não ocorre no mundo, isso não existe, tem que a publicidade faz parte e tal. Mas ao mesmo tempo, outros palestrantes alertando sobre tudo que a gente está falando, os riscos, o superendividamento, as pessoas, né, que estão deixando aí de realizar a aquisição de coisas essenciais para a sua saúde, por exemplo, para ficar apostando. Então, assim, tem esses dois lados. É claro que as empresas defendem como algo positivo, mas, inclusive, ele falava, né, o representante lá, que países que proibiram e depois voltaram atrás, na verdade, criaram mais problemas, etc. Enfim, então acho que não é o caso realmente de proibir, eu acho que já está aí na nossa cultura, mas realmente é o caso de fiscalizar, melhorar essa fiscalização sobretudo, como eu disse, né, ter certeza que o alerta está sendo dado, né? Acho que não só escrever joga com responsabilidade, mas talvez o próprio apresentador no final lá falar, olha, mas cuidado, né? Isso que se perde dinheiro, talvez no último caso todo publicidade deveria dizer, olha, no fundo isso aqui é uma forma de perder dinheiro, né? E talvez as pessoas até parassem. Você vai dizer, mas isso é um absurdo, é contraditório, mas é uma contradição, né? Você realmente deixar as pessoas jogarem, né? E sem nenhum alerta, a não ser uma frase com letras miúdas de que joga com responsabilidade, né? Então, assim, em último caso, talvez a publicidade pudesse ser mesmo proibida em primeiro lugar e também aumentar essa fiscalização no cumprimento desses alertas, né? Enfim, acho que é um bom caminho, me parece, né? Com certeza, é um bom caminho para a gente começar numa estratégia, né? Uhum. E no fundo é uma coisa nova, né? E eu Sim, tento, né, trazer temas bastante inovadores aqui, né? Novos, novidades mesmo. E é difícil, exato, é difícil. O direito, por mais que tenha essa lei, né? A lei vai ficar exato. insuficiente, né, de alguma forma ou de outra, mas a fiscalização combinada aí, né, com, enfim, de repente uma proibição dessa publicidade, assim como aconteceu com o cigarro, né? Enfim, Exato, o caminhou no que também sentido foi até uma coisa chegar. gradativa, né? Também foi uma coisa Exato. gradativa, né? Como eu falei, desde a E maravilha que era, depois com até, alerta, né, passou, até né? simplesmente Houve ali proibir. um caminho intermediário, né? Ó, então, né, isso aqui, né? Isso aqui é a melhor coisa do mundo, isso E, aqui, né? aliás, inclusive eu li Pior. recente, acho que foi semana passada, a notícia que a Anvisa vai mudar um pouco a publicidade do mar. Publicidade não, a foto do mar, né, não dá para chamar de publicidade. A foto do mar vai ficar mais chocante ainda, com um alerta maior. Quer dizer, então, pelo menos para o cigarro, parece que já é esse consenso, né, que temos que alertar, temos que chamar atenção. E aqui ainda estamos longe do consenso, talvez por ser realmente novo, né, um tema ainda novo, mas assim, no cigarro se fez assim. Talvez aqui também o futuro seja esse, né? Alertar, alertar, proibir a publicidade e alertar muito mais do que simplesmente deixar essa publicidade tão maciça e tão descontrolada como parece existir no momento. E fica aí o alerta, né, da gente, né? Saber que existe essa lei, que existe. Já, E o que é melhor do que não ter lei, né? Porque às vezes sim, eu já tem que ter uma trouxe temas aqui, regulamentação, né, pelo que menos. não, É, não havia não tinha tratamento nem lei, né? legal, né? Oh, meu Deus, o que que eu faço, né? Então Exato. temos essa lei e é muito positivo que ela exista, mas saber que é o caminho e não o fim, né? Eu Uhum. acho que passa muito por aí. Mas queria te agradecer, Calixto, né? Já estamos aí no finalzinho do Opa, episódio, sempre, né? a gente é Pela sempre parceria, pelas surpreendido pelo tempo. incontáveis, É, incontáveis parcerias, né? O Calixto, um é querido tão aqui do bom podcast, participar, obrigado. Mas eu agradeço. Tão desde bom os participar tempos que a da gente está vendo. pesquisa. Com certeza, com certeza. Com Agradeço certeza. demais. E eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem final aqui para os ouvintes. Ouvintes também deixem nos comentários, sugiram temas para o Ah, Calixto ótimo, voltar, né? ótimo. Vamos deixar o perfil dele, né, para quem não conhece. A lei também, que eu acho que vale muito a pena, né, Valeu, Calixto? bacana. A compreensão Não, aí, Lida, especialmente para quem
da área, né, para ver direitinho o que que Exato. pode, o que que não pode, o que que foi disciplinado, né, até para que vocês possam Perfeito. ter uma opinião, né, legal sobre a Um lei, olhar crítico. um Exato. olhar crítico, né, que é muito importante, especialmente para os estudantes, profissionais da área, né? Mas queria, enfim, Com né, te passar a certeza. palavra mais uma vez, a gente agradecer Opa, por Gabi. mais uma parceria, mais um sucesso, né? E é isso, o Eu, espaço é seu. eu que- Obrigado, cara. Na verdade, eu agradeço sempre o convite, é uma alegria estar aqui com vocês e dizer que estou sempre querendo voltar, né? Que só que passa Com tão rápido, certeza. o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Então, só posso agradecer e ficar à disposição para o próximo encontro aí. Muito obrigado. É, deixem nos comentários, já deixem nos comentários aí se vocês concordam, né? O que que vocês pensam sobre as bets, né? O Perfeito. Calixto com É, certeza vai voltar. É um tema difícil e é daqueles que a gente vai ter que atualizar, né? Então já está convidado daqui aí a para pouco, atualização. inclusive, que há no ar aí uma possibilidade de mudança da lei, né? De Sim, reforma da então própria já lei. é. Então, já é um motivo para um próximo encontro. Com certeza. Para quem não sabe, né, a lei, ela pode, a gente não precisa de uma nova lei, né? A lei a gente vai ajustando ali, pode Pontualmente ser que tenha mudando. uns ajustezinhos aí, a gente vai ver. É, exatamente. Mas é isso, né? Por hoje é só, né? Muito obrigada quem ficou até aqui, né? Perfeito. Se estiverem chegando pelo Calixto, né? Não deixem de seguir o podcast, Justo Agora Podcast no Instagram. Lá tem todas as informações sobre os convidados, os materiais, os episódios, os links. Então vai ser um Com prazer, né, certeza. receber vocês lá também. Calixto, um grande beijo para você. Eu espero que você Obrigado, volte ainda Gabi. muitas vezes, né? Mais Opa, parcerias se Deus aí para o quiser. próximo ano também, né? Com E certeza. nos vemos no próximo episódio. Ouvintes, até a próxima. Calixto. Um abraço a todos. Muito obrigado.